A gente segue, dentro desse olhar internacional. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, o Fernando Brancoli, sobre justamente esses destaques internacionais da semana. Aliás, professor, primeiro, obrigado por estar conosco aqui no Novo Dia, nesta sexta-feira. Tempinho aí na agenda, sei que é bastante corrido e atarefado, sempre muito bom conversar com o senhor. Primeira pergunta, tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, meu caro. Prazer estar por aqui. Sempre bom falar com você e quem está acompanhando a gente de casa. Obrigado pela companhia. Professor, tivemos uma semana muito agitada, no noticiário internacional. Aliás, inclusive a ida de Donald Trump a Davos acabou roubando um pouco ali a cena de alguns possíveis anúncios. E aí eu te pergunto, hoje acontece a primeira reunião trilateral entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. O que a gente pode ter de expectativa para esse encontro? Olha, o debate está ainda relacionado à questão do território, que é algo que vem travando as negociações há pelo menos 6 meses. A Rússia argumenta que não vai devolver uma série de espaços, de territórios, de cidades que ela vem ocupando ao longo do tempo, e a Ucrânia vinha insistindo de que qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de discussão necessariamente implicaria na retirada de soldados russos desses territórios. Desde ontem, a gente começa a receber sinais de que Zelensky talvez aceite um tipo de acordo que garanta a permanência de russos nesses territórios que ele considera ucraniano, desde que a Ucrânia tenha a garantia de segurança dos Estados Unidos para o futuro. E aqui aparece uma nova questão, um novo nó nessa discussão. Ninguém tem muita certeza de como que esse processo de garantia de segurança dos Estados Unidos vai funcionar. Os Estados Unidos mandaria tropas para a Ucrânia, bastante improvável. Os Estados Unidos assinariam um acordo que diria que a Ucrânia vai ser protegida no eventual ataque no futuro. Também há aí, eu diria, certas desconfianças que isso vai ser aplicado. Então a gente está num processo bastante complexo nesse momento, e eu lembro quem está acompanhando a gente que durante muito tempo Trump argumentava que tinha uma relação especial com Putin, de que ele acabaria a guerra em 24 horas, em 3 semanas, dependendo do dia que ele está falando, e ao longo também dos últimos meses ele vem dando declarações, Trump, de que essa relação com Putin deu uma azedada, de que ele tem sido contra a paz e coisas parecidas. Então eu diria que a gente não está, pelo menos de maneira muito explícita, muito próximo de um acordo de paz duradouro nesse momento, Renato. Professor Fernando, a gente pode esperar, diante dessa sua análise, um próximo passo para quem sabe, avanço no fim da guerra entre Ucrânia e Rússia este ano, ou seria muito otimismo da nossa parte? Olha, apesar da gente estar aí descrevendo essa quantidade enorme de obstáculos para a paz, existem elementos que dão uma certa esperança. Por exemplo, Zelensky está agora governando uma Ucrânia com problemas econômicos muito explícitos. A gente está falando de uma inflação alta, a gente está falando de uma população que ainda sai do país, obviamente, está falando de um conflito, então muita gente quer fugir, quer ir embora. Você tem problemas hoje para recompor a própria força militar da Ucrânia, e temos, de maneira clara, a gente vem discutindo isso aqui na CNN quase que diariamente, uma incapacidade entre Estados Unidos, países europeus e a Ucrânia de concordar como é que esse auxílio militar se coloca, Os Estados Unidos tiram e colocam esse apoio militar dependendo um pouco do humor da sua liderança, e a gente deixa claro que a Europa também não tem muita capacidade de atuar sozinha dentro desse contexto. Então, de maneira um pouco pitoresca, quase que a esperança que nós temos a situação está ficando tão ruim do ponto de vista econômico, do ponto de vista humanitário, ela é uma tragédia, obviamente, que é o mais importante, que pode ser que isso empurre um pouco as lideranças na Ucrânia para um acordo. Agora, a quantidade de obstáculos nesse momento é bastante grande, então eu diria que talvez mesmo o mais otimista está ainda um pouco ressabiado de que algo pode acontecer esse ano ainda. Professor, ontem tivemos a assinatura do Conselho de Paz na Suíça, em Davos. Como é que deve ser a atuação desse conselho em Gaza? E aí a gente já destaca também que Trump foi muito enfático em dizer, olha, a gente vai falar de Gaza, mas a gente já está projetando também outros conflitos, de que maneira a gente vai atuar. Ou seja, o que a gente consegue entender e interpretar com relação a esse Conselho de Paz e principalmente voltado a Gaza, uma região totalmente devastada. Esse conselho ele é um pouco pitoresco, Ele foi criado
pela vontade do Trump, né? Não é um acordo multilateral a princípio. Ele é o presidente vitalício do Conselho, mesmo quando ele não esteja na presidência dos Estados Unidos. Então, ele vai coordenar esse Conselho de maneira perpétua dentro dessa lógica. Hoje de manhã, ele desconvidou o Canadá, que tinha sido convidado no primeiro momento, né? Então, dependendo de como é que está o humor também, ele coloca a gente ou tira dentro desse contexto. E a ideia é de que ele vai servir como uma espécie de espaço para debater Gaza. Isso se enquadra um pouco num debate já mais amplo do Trump, que ele argumenta que o sonho dele era transformar Gaza numa espécie de resort, de uma riviera no Oriente Médio, né? De reconstruir aquele espaço, construir shoppings em coisas parecidas. Ainda há dúvidas bastante claras sobre qual seria o papel dos palestinos nesse processo, né? Trump já deu indícios em um momento que eles seriam retirados de Gaza, expulsos de Gaza, de outros que eles fariam parte. Tony Blair, ex-liderança do Reino Unido, vai fazer parte desse processo também. Então, há uma certa impressão de que esse Conselho para a Paz é quase que um verniz que o Trump está criando para decisões que ele já tomou, que é a ideia de que Gaza seria reconstruída um pouco a sua decisão, levando em consideração os aspectos do Trump. Mas a gente tem que ficar de olho nesse processo, porque é uma plataforma agora importante, na medida em que ela vai coordenar a reconstrução de uma região, como você bem colocou, completamente destruída, e que há uma atenção internacional bastante grande. Agora, há certas dúvidas se isso vai levar a uma paz minimamente duradoura, porque, bom, não envolve palestinos, não envolve atores importantes da região, né, como, por exemplo, a Turquia, e aí acaba trazendo para dentro do clube colegas de Trump, né? Milei foi um dos primeiros, o presidente argentino, um dos primeiros aí signatários, e qual que seria o papel da Argentina nesse processo? A gente também tem muitas dúvidas, né? Professor, só para finalizar, o que esperar dessa questão da Groenlândia? Está bem definida mesmo? Muitas conversas, segundo o Trump, foram confidenciais, mas ele está super feliz com os possíveis acordos. O que a gente pode enxergar a respeito da Groenlândia? Olha, ao longo das últimas semanas, eu estou aqui nos Estados Unidos, o debate foi ficando muito ruim para o Trump, né? Porque o mercado era bastante contra essa história, e mesmo republicanos começaram a fazer declarações dizendo que era uma ideia meio pitoresca, a ideia de invadir a Groenlândia, depois compra e invade ou algo parecido. Então o Trump, me parece, agora ganha, de certa forma, essa cartada, dizendo, não, eu consegui o que eu queria, que é um acordo que faz com que os Estados Unidos tenham uma presença militar perpétua dentro da Groenlândia, algo que ele de alguma maneira já tinha anteriormente. A gente está falando de uma aliança militar que já era explícita. Existe agora a possibilidade de um acordo sobre a manutenção e produção de terras raras ou de minerais que, na verdade, estão presentes na Groenlândia. Então, me parece uma derrota que está sendo convertida, pelo menos do ponto de vista discursivo, numa vitória para Trump. Agora, as declarações dos europeus vale a pena acompanhar ao longo dos próximos dias. Isso pode ser um marco, porque, bom, provavelmente Bruxelas, Paris, Londres vão lembrar de um momento em que os Estados Unidos ameaçou entrar em território europeu. Então, pode ser que as coisas mudem um pouco ao longo dos próximos meses, numa Europa talvez caindo em si de que os Estados Unidos não são um parceiro tão confiável nesse momento assim. A ver os próximos passos, né, dessa novela toda. Professor, conversamos com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Brancoli. Professor, sempre muito bom conversar com o senhor e ter a sua presença aqui na CNN Brasil. Eu agradeço e desejo a você um bom dia, uma boa sexta-feira. Bom dia, meu caro. Sempre um prazer. A gente se vê na próxima. Até a próxima. Obrigado.